Em fevereiro de 2022, países ocidentais congelaram cerca de 210 bilhões de euros do Banco Central Russo. Isso não foi confisco, mas congelamento, legal sob sanções de guerra. A ideia era simples: impedir Moscou de acessar suas reservas. Mas 3 anos depois, a história mudou. Agora, a Europa quer transformar esse montante congelado em dinheiro para a Ucrânia. Esta é a história de como os ativos congelados se tornaram o teste mais controverso do direito financeiro internacional na história moderna. Fevereiro de 2022 mudou tudo para o dinheiro da Rússia no exterior. Quando as forças russas entraram na Ucrânia, os aliados ocidentais imediatamente bloquearam transações com as instituições financeiras de Moscou. Ativos do Banco Central no valor de 245 bilhões ficaram presos na Europa da noite para o dia. O dinheiro não sumiu, mas a Rússia não podia acessar nem mover um euro. Congelar ativos é uma coisa, mas o que a Europa planejou em seguida entrou em um território jurídico completamente diferente. Até 2025, a Ucrânia precisava de 135 bilhões de euros para se sustentar até 2027. A União Europeia prometeu cobrir as despesas da Ucrânia, mas os contribuintes europeus não se animaram em abrir suas carteiras. Alguém em Bruxelas teve uma ideia: por que não usar o próprio dinheiro da Rússia para financiar a Ucrânia? O conceito parece simples até você examinar os fundamentos legais. Então, o chanceler alemão Friedrich Merz propôs um empréstimo de 140 bilhões de euros em setembro de 2025. O empréstimo seria totalmente garantido por esses ativos russos congelados. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apoiou o plano. Ela chamou o esquema de necessário para ajudar a Ucrânia a negociar a paz a partir de uma posição de força. A proposta apresentou duas opções de financiamento aos Estados-membros. A primeira opção exigia acordo unânime de todos os países da União Europeia para tomar dinheiro emprestado em conjunto. A segunda opção, o empréstimo de reparações, só precisava de uma votação por maioria qualificada. O empréstimo de reparações tomaria os saldos em dinheiro dos ativos russos congelados para cobrir 90 bilhões de euros. Von der Leyen apresentou isso como uma forma de fazer a Rússia pagar pela destruição causada à Ucrânia. Mas especialistas em direito internacional imediatamente levantaram preocupações. Confiscar ativos de um banco central soberano durante um conflito ativo viola princípios estabelecidos de imunidade soberana. Esses princípios protegem as reservas dos bancos centrais contra confisco até em tempos de guerra. O arcabouço jurídico autoriza o congelamento de ativos como sanção temporária. O confisco ultrapassa um limite nunca testado nessa escala nas finanças internacionais modernas. Vladimir Putin chamou o plano de roubo descarado de propriedade russa. Ele alertou que o esquema reduziria drasticamente a confiança na zona do euro. Moscou prometeu retaliação severa se a Europa tocasse em um único rublo. O Kremlin ordenou que os oficiais preparassem medidas de retaliação, mas as objeções de Putin não eram o problema mais sério que a Europa enfrentava. A verdadeira crise veio de dentro do próprio sistema financeiro europeu. A maior parte desses bilhões congelados está em um só lugar: Bélgica. Uma câmara de compensação financeira chamada Euroclear mantém 185 bilhões de euros em Bruxelas. A Bélgica, de repente, se viu segurando a batata mais quente da política europeia. O primeiro-ministro belga, Bart Wever, disse que não queria ter nada a ver com esse esquema. Usar ativos soberanos durante um conflito ativo era algo sem precedentes. Segundo De Wever, o direito internacional costuma tratar desses temas só após guerras, por meio de acordos de paz. A Comissão Europeia não poderia confiscar ativos de uma empresa privada contra a vontade de um Estado-membro. A Bélgica enfrentou um cálculo assustador. Moscou ameaçou com reivindicações legais no valor de 140 bilhões de euros. Esse valor equivale a 1/3 de toda a produção econômica anual da Bélgica. A Tecelã se recusou a lhe assumir sozinha riscos financeiros que somavam centenas de bilhões. A Federação Bancária da Bélgica apoiou sua resistência com alertas urgentes. Verbalfin, a Federação do Setor Financeiro Belga, venceu.
A proposta gerou riscos inesperados para a estabilidade da Bélgica como centro financeiro. Se os investidores temessem que seus ativos pudessem ser confiscados durante disputas políticas, o capital fugiria da Bélgica. Mais importante ainda, a confiança nos mercados financeiros europeus sofreria danos irreparáveis. A preocupação não era teórica ou abstrata. Fundos soberanos de diversos países do mundo mantêm trilhões em instituições financeiras europeias. Esses fundos vêm de países da Ásia, do Oriente Médio, da África e da América Latina. Se a Europa confiscar os ativos do Banco Central Russo, todo gestor de fundo soberano faria uma pergunta simples: nossos ativos estão seguros? O precedente sinalizaria que considerações políticas se sobrepõem às proteções legais para reservas soberanas. Países com relações tensas com a Europa reconsiderariam imediatamente onde guardam seu dinheiro. Mesmo nações neutras questionariam se os centros financeiros europeus ainda são confiáveis. Suíça, Singapura e outros concorrentes se beneficiariam da credibilidade abalada da Europa. O risco se estende além dos fundos soberanos para investidores internacionais privados. Se as reservas dos bancos centrais perderem seu status protegido, outros ativos também se tornariam vulneráveis? O princípio fundamental em jogo é a santidade dos depósitos nas instituições financeiras europeias. Alemanha e Comissão Europeia tentaram aliviar os temores da Bélgica. Elas sugeriram salvaguardas rigorosas e um mecanismo de solidariedade com garantias nacionais. Frederico Merz comprometeu a Alemanha a fornecer 25% dos fundos de garantia. A promessa significava até 52 bilhões de euros dos contribuintes alemães. Se algo desse errado, Merz insistiu que todos os Estados europeus deveriam assumir riscos iguais no esquema. De Wever se reuniu com Merz e von der Leyen em 6 de dezembro para negociações. As conversas foram construtivas, mas a posição da Bélgica não mudou nem um pouco. De Wever continuava repetindo. As condições dele permaneceram inalteradas. A insegurança jurídica não era um problema só da Bélgica. A França jogou dos dois lados com precisão calculada. Paris apoiou o uso dos ativos da Euroclear para o empréstimo de reparações, mas a França recusou-se terminantemente a incluir 18 bilhões de euros mantidos em bancos privados franceses. Autoridades francesas alegaram que diferentes obrigações contratuais protegiam seus bancos do esquema. Elas traçaram uma linha clara para proteger as instituições financeiras francesas da vingança prometida por Moscou. A França entendeu o que a Bélgica entendeu. Ser o local da apreensão traz um risco enorme. Enquanto isso, a Hungria vetou, em 6 de dezembro, o plano alternativo de empréstimo conjunto da União Europeia. O primeiro-ministro Viktor Orbán não tem interesse em enviar mais ajuda para Kiev. O veto da Hungria forçou todos a voltarem para a polêmica opção do empréstimo de reparações. A Comissão Europeia recusou-se a aceitar a derrota. À medida que o prazo de 18 de dezembro se aproximava, surgiram relatos em 8 de dezembro sobre a exploração de cláusulas de poderes de emergência. As autoridades da União Europeia criam atalhos processuais para aprovar a decisão sem consentimento unânime. Bruxelas esperava cumprir o prazo, mesmo que alguns países continuassem resistindo. A corrida por soluções processuais revelou a fragilidade da base legal. Se o plano se baseasse em um direito internacional sólido, poderes de emergência seriam desnecessários. Os Estados Unidos trouxeram uma oposição inesperada para a situação. Washington teria feito lobby junto às capitais europeias contra o plano de empréstimo para reparações. Autoridades dos Estados Unidos da América defenderam que os fundos congelados fossem mantidos para um futuro acordo de paz. Usar o dinheiro agora complicaria as negociações do pós-guerra. Líderes europeus suspeitavam que Washington queria controlar os contratos de reconstrução. Friedrich Merz encerrou imediatamente qualquer envolvimento dos Estados Unidos da América. Ele declarou que não havia possibilidade de deixar o dinheiro mobilizado para a América. O Reino Unido se viu pressionado por vários lados. A Grã-Bretanha possui 8 bilhões de libras em ativos russos congelados. Londres queria um pacto de segurança mais forte com a União Europeia, mas também precisava agir com cautela.
o Reino Unido começou a considerar seu próprio empréstimo nacional de reparações enquanto oferecia garantias ao esquema da União Europeia. A China se manifestou com críticas contundentes. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Zhong, chamou a proposta europeia de violação do direito internacional. Pequim se opôs a sanções unilaterais, por não terem autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A China pediu que todas as partes mantenham a calma e busquem a desescalada por meio do diálogo, enfatizando sua posição de resolver a crise por meios políticos. As objeções de Pequim eram importantes porque a China detém enormes reservas em instituições europeias. Se a Europa criar um precedente ao confiscar ativos de bancos centrais, Pequim vai se lembrar disso. Fundos soberanos chineses e bancos estatais detêm centenas de bilhões em toda a Europa. Qualquer sinal de risco de confisco político vai levar a uma diversificação imediata para longe dos mercados europeus. A mesma lógica vale para os estados do Golfo, economias asiáticas e mercados emergentes mundiais. Quando o dia 18 de dezembro chegou, as questões fundamentais continuavam sem resposta. A urgência política justifica passar por cima do direito internacional estabelecido sobre imunidade soberana? Os riscos financeiros e de reputação para as instituições europeias superam os benefícios? O que acontece quando surgir o próximo conflito e outro país exigir apreensões semelhantes? A Bélgica e outros opositores alertaram que o plano colocava em risco a estabilidade financeira global. A Rússia elevou a discussão sobre a apreensão de ativos a uma possível causa de escalada militar. O maior bloco político mundial recorreu a cláusulas de emergência pouco conhecidas para aprovar uma decisão financeira. A Europa manteve 210 bilhões de euros para influenciar futuras negociações de paz, mas o preço disso é medido em credibilidade e confiança. A história dos ativos russos congelados revela uma tensão fundamental na guerra econômica moderna. As sanções funcionam quando permanecem dentro dos limites legais estabelecidos. A confiscação ultrapassa esses limites, entrando em território desconhecido. O direito internacional sobre imunidade soberana existe por boas razões. Essas proteções garantem que os bancos centrais mantenham reservas no exterior sem medo de confisco político. Quando os principais centros financeiros ignoram essas proteções, todos os países reconsideram onde armazenar suas reservas. O precedente se aplica muito além da Rússia e se estende a qualquer disputa política futura. Um passo em falso vai lançar os mercados financeiros no caos. A resistência da Bélgica destaca o problema central: ninguém quer ser a jurisdição onde a apreensão acontece. A decisão, tomada em dezembro de 2025, vai remodelar a forma como o mundo vê as instituições financeiras europeias. Os ativos congelados ficam lá, provocando os formuladores de políticas, mas assustando advogados e banqueiros. A Ucrânia busca financiamento, a Rússia ameaça retaliação e a Europa discute ultrapassar um limite legal. Aqui está o que este momento nos ensina sobre poder e confiança. Armas econômicas só funcionam quando as regras permanecem previsíveis. Quebre essas regras uma vez e todo mundo começa a procurar uma saída. Isso é tudo por hoje. Obrigada por assistir.